grande família de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, alegria, privilégio, boa noite para todos, um forte abraço aí, irmãos e irmãs, graças a Deus, estamos juntos aqui nessa mesa preparada pelo Senhor, o tempo de comunhão, na nossa viração do dia, hora bendita, não precisamos enfrentar a obscuridade sem revelação. Deus tem nos providenciado lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, de modo que a nossa caminhada seja segundo a direção e a orientação de Deus. Forte abraço aí para todo mundo, um grande privilégio, uma grande honra poder desfrutar aí dessa mesa junto com os amados, em nome de Cristo Jesus. Muito bom mesmo. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê paz sempre. Amém? Forte abraço aí para os queridos, Como diz Paulo, para os de perto e também para os de longe. Muitos irmãos aí sentados conosco aí em lugares distantes aí, Outros países e cidades aí tão queridas, a gente tem tantos amigos aí, tantos irmãos, família grande. Muito bom mesmo, graças a Deus. Um forte abraço aí para todo mundo, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor faça resplandecer. Meu Deus, alguém aqui de Mantova, na Itália, puxa vida, Enzo, muito legal, forte abraço aí para todo mundo, Então, é uma mesa onde o Senhor prepara para nós provisão, revelação, em nome de Cristo Jesus, pela luz do seu, pela orientação do seu Espírito e pela natureza da sua palavra, essa palavra que é a tradução, a materialidade daquilo que são as virtudes do Senhor e a forma como o Espírito infunde, comunica, transmite essa palavra no nosso coração, de modo que ela não é letra, ela é Espírito e vida, poderosa para discernir, poderosa para separar aquilo que vem da nossa natureza humana, daquilo que vem da expressão da natureza de Deus em nós. Nós somos coparticipantes da natureza divina. Temos insistido muito nisso, Essa é uma das partes essenciais assim da nossa reflexão aqui. Amém? Graças a Deus. Muito bom mesmo. E muita gente chegando aí agora ainda, Eu creio que é um horário que tem sido bom para a gente aí, um tempo bem objetivo, bem conciso, exatamente nesse momento em que a gente pode refletir sobre isso, Como é que nós temos que guardar no nosso coração a palavra de Deus para não pecar, para não se desviar, para não se equivocar na vida. Ele nos faz guiar por um caminho de justiça, um caminho que nos aperfeiçoa. Amém? Graças a Deus. Em nome de Cristo Jesus. Então, a gente está aqui meditando sobre a carta de Paulo aos Filipenses, uma carta que Paulo escreveu quando ele estava prisioneiro, ele estava em prisão, ele estava recluso, e aí ele encontra em Deus esse movimento do Espírito Santo para abençoar seus irmãos, para ser essa fonte que jorra mesmo para a vida eterna. Essa carta de Paulo aos Filipenses, logicamente que toda a palavra de Deus, toda a palavra de Deus ela é inspiração, ela é revelação, ela é fonte de discernimento. Mas a carta de Paulo aos Filipenses, notadamente, é uma carta que trata dessa questão da saúde emocional. Então, é uma carta bem assim de cura na área dos sentimentos, das emoções e das motivações. Tá bom? Ela é bem terapêutica mesmo nesse sentido. Vamos ter uma palavra de oração e vamos aqui para o texto que Deus colocou para a gente estar meditando aqui hoje na sequência dessa carta aos Filipenses. Pai, muito obrigado
Obrigado a si mesmo pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, a fidelidade do Senhor na nossa vida. Oh Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, e a tua fidelidade dura, a tua misericórdia dura para sempre, são renovadas sobre nós a cada manhã. E nós queremos estar mesmo assim firmados na tua misericórdia, que a gente possa estar mesmo estribado, fundamentado na tua fidelidade. Que isso seja o nosso absoluto, ó Deus, entender que o Senhor é fiel e nos trata com misericórdia, com bondade, com benignidade. Essa é a causa da gente não ser destruído. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, ó Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Eu creio que assim, a gente está sempre meditando sobre essas coisas todas aqui e é bom a gente, como eu já falei, né, a gente vai e volta um pouquinho, porque isso ajuda a gente bastante, é a forma da gente ir aprofundando conceitos. Vale a pena hoje a gente de novo lembrar que Paulo vivia uma situação bem sui generis, né, nessa situação aí da igreja em Filipos, que é aquela jovem que andava lá atrás e falando, e Paulo identificou um espírito imundo nesse contexto. Então é um certo que não era bom, né? Então é bom a gente entender isso. Eu acho que o tempo todo Paulo está nos desafiando a entender isso, né? Tem tudo aquilo que aparentemente é o correto, é necessariamente bom, né? Então é muito a questão da motivação, é a questão do movimento. E às vezes eu tenho uma atividade correta, mas um movimento ruim. Eu vou explicar isso melhor, né? Não adianta você estar trafegando na mesma direção se você navega em sentido oposto. Então a mesma estrada, o mesmo caminho que poderia te aproximar rapidamente também é o mesmo caminho que te distancia mais rapidamente. Então não adianta você ter pegado a estrada correta, você está fazendo a coisa certa. Eu sempre uso esse exemplo, não adianta você ser o melhor motorista, ter o melhor carro e tudo funcionar bem, você ter bastante combustível, você ser habilidoso, ter o clima a seu favor, a estrada ser muito boa e você está na estrada certa, mas se você trafega no sentido oposto, então aquilo que deveria estar te aproximando, na verdade está te distanciando. Então nenhum caminho nos desvia mais rapidamente do nosso verdadeiro propósito do que o caminho certo no sentido oposto. Vou falar devagar. Nada nos desvia mais rapidamente do nosso verdadeiro destino do que você estar no caminho certo, mas no sentido oposto. Então você está desempenhando uma atividade correta, porque você está fazendo o melhor que você sabe fazer, você está usando um equipamento correto, você está no tempo e espaço correto, né? Mas o seu movimento está gerando um trabalho negativo. Então essa é a lei física do trabalho, né? Trabalho é força vezes distância. Então você está imprimindo muita força, você está consumindo muita energia, mas no fundo você não está se aproximando, você está se distanciando. Então você está percorrendo uma distância negativa. Uma distância negativa, você fez um grande esforço, você se dedicou, você se ocupou, você tem uma atividade, você gasta uma energia, mas o seu trabalho é negativo, porque você não deslocou, você não se movimentou na direção do seu verdadeiro propósito, pelo contrário. Então muitas pessoas elas estão sendo excelentes na sua atividade, são dedicadas na sua ocupação, né, são empenhadas no seu esforço, então não está faltando empenho, não está faltando dedicação, não está faltando força e não está faltando excelência. E muitas vezes as pessoas elas estão cada vez mais excelentes, cada vez mais dedicadas, cada vez mais sinceras, cada vez mais empenhadas, mas elas ainda não avaliaram o motivo do seu coração. E isso faz com que elas estejam trafegando no sentido oposto. O diabo fez isso com a gente, ele não mudou de assunto, ele só mudou de direção. Então o assunto com Deus, o assunto que Deus estava tratando conosco era fruto. Então Deus disse, olha, eu abençoei vocês para frutificar. E o diabo disse, não, no dia em que você comer, então você será abençoado. Então os elementos básicos da nossa conversa continuaram sendo o mesmo, bênção e fruto. Só que Deus colocava para nós a bênção para gerar o fruto, né?
e o diabo colocou a bênção como consequência de ter comido o fruto. Então, em vez de ser geradores de vida, nós passamos a ser consumidores de vida. Então, muitas vezes, para nós, a salvação é a forma como Deus poupa a nossa vida e não a forma como Deus nos orienta a gastar a nossa vida. Então, o assunto não mudou. O diabo, Deus, a gente conversou muito sobre isso ontem, vale a pena a gente reforçar, né, que o movimento de Deus é a sua natureza sendo revelada em forma humana. E muitas vezes a gente está aprendendo com a religião uma forma humana buscando uma condição divina. Então a verdadeira espiritualidade não é como o homem busca os lugares divinos, mas a verdadeira espiritualidade é como a natureza de Deus se revela através de nós em forma humana. Então, enquanto Deus está caminhando, né, no sentido de se fazer homem, o diabo nos incitou a trafegar no sentido de nos fazermos deuses. Então, muitas vezes eu estou querendo ter o poder da divindade, o controle da divindade, o reconhecimento da divindade, mas eu não tenho o conhecimento da paternidade. Então, é nisso que a gente conversou ontem. Então, eu não tenho que fazer nada, né, esperando receber reconhecimento, mas eu posso fazer todas as coisas revelando conhecimento. Então, não é você mudar. Muitas vezes você pensa, eu tenho que mudar. Não, eu não tenho que mudar muitas vezes, eu tenho que ser transformado. E às vezes você está esperando mudar de atividade. Se você, eu tenho uma atividade secular e eu tenho uma atividade religiosa. Não existe isso. Tem muita gente até que me pergunta assim, pastor, você ouve música secular? Eu falo todas, porque todas que eu escuto são mais ou menos dentro desse século. Né? Então eu ouço música do secular, daquilo que é o século. Eu tenho atividade. Isso aqui é uma atividade secular, porque é uma atividade dentro desse século, né? Então é diferente de uma atividade comercial. Então eu quero ter atitudes espirituais com atividades que façam sentido no nosso século. Então a palavra de Deus diz que Davi, tendo servido a sua própria geração. Então Davi foi um homem que fez sentido no seu século, na sua geração. Ele foi contextualizado e por isso ele faz sentido depois em todas as gerações. Se eu não fizer sentido na minha geração, eu não vou fazer sentido em geração alguma. Amém, amado? Então, em nome de Cristo Jesus, antes de você pensar em mudança, busque transformação. Não adianta a gente querer mudança se eu não estou sendo transformado. Glória a Deus. Aleluia. Então nós somos abençoados para frutificar. Por isso que ele diz assim, eu estou seguro de que aquele que começou vai terminar. Então esse é o movimento, um movimento que começa em Deus e aponta para Deus. Não é um movimento que começa no homem e procura a divindade, porque nós estamos querendo uma divindade que corresponda às expectativas humanas. Então às vezes eu estou até fazendo a coisa certa. Às vezes não é de mudança que nós estamos precisando, é mesmo de transformação do nosso entendimento. Glória a Deus. E por isso ele diz que haja o que houver dentro dessa trajetória percorrida, né, na direção e sentido. Então não adianta eu só estar na direção se eu não estou no sentido. Direção é a reta que liga dois pontos. Eu posso trafegar isso num sentido favorável, no sentido desfavorável, né? No sentido do destino, no sentido inverso do destino. Então é nesse sentido que Paulo diz o que então? Eu tenho certeza que em nada serei envergonhado, qualquer que seja a circunstância, Cristo será glorificado. Amém? Aleluia. Aí então, quando você entra nesse movimento de Deus, você vai conhecendo cada vez mais e mais profundamente. Glória a Deus. De modo que isso gere uma consciência, uma maturidade. Consciência de quê? Consciência de identidade, de ser, né, de nome, consciência de propósito, que é o outro, que você não vai estar apegado, nada façais, né, por necessidade ou por interesse. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, né? Então, você entender que o nosso principal papel na vida é revelar ao outro aquilo que ele não sabe, né? E não esperar dele o que a gente precisa. Falar devagar. Como é que deve ser estabelecida a nossa relação com as pessoas? É que em todo o tempo, na minha relação com as pessoas, eu estou assumindo a responsabilidade de revelar para ele o que ele não sabe e não de esperar dele o que eu preciso.
Amém? Amém? Então, na minha relação com o outro, eu estou sempre na posição de revelar a ele o que ele não sabe, não conhece, e não de esperar dele o que eu preciso. Então, nunca é uma relação de expectativa, é sempre uma relação de perspectiva, né? Uma consciência de forma. Então, uma vez que eu entendo o outro, eu não imponho a minha forma, eu tenho a sensibilidade de saber a língua que ele fala. Então, se for preciso, eu vou mexer na minha forma sem comprometimento da minha natureza ou identidade, para que eu possa falar uma outra língua, para que eu tenha esse dom espiritual de falar outras línguas, de ser entendido em outras línguas. Amém? Uma consciência de destino, de propósito, que é eu entregar tudo, eu poder, uma vez que o propósito é o outro, meu destino é o meu sacrifício pessoal. Glória a Deus, não é a minha autopreservação, né? E uma consciência de glória. O que é a glória? É a glória de que nós nos tornamos profundos conhecedores do Pai e o tornamos conhecido, né? Então isso está lá até no nosso credo, né? Apostólico, né? Essa confissão reformada protestante, né? Qual é o propósito último do homem? Conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Amém? Aleluia, bênção demais. E aí, agora a gente vai dar sequência aqui, lá no capítulo 2, a partir do verso 12. Vamos lá. E aí diz assim, ó, a partir do verso 12: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. No outro texto é desenvolvei a vossa salvação. Nós não somos salvos? Então somos, nós já estamos salvos, né? Nós somos salvos, estamos salvos. Há uma ordenança, então ele declarou nossa liberdade. Mas agora ele vai desenvolver nossa salvação. O apóstolo Pedro fala sobre isso, né? Acrescentar à nossa fé virtude. Então, muitas pessoas estão se contentando ao seu estado legal de salvação e não querem ser transformados na sua consciência e na sua instrumentalidade de salvação. Então a salvação não é para me dar o direito de ser salvo. A salvação é para me dar o privilégio de revelar a salvação. Então, o direito à salvação é o mínimo, é o direito da criança, que não tem consciência. Ele foi declarado, ele é um filho declarado filho. Agora, mais do que exercer o direito de ser salvo, é buscar o privilégio de ser instrumento de salvação. Então, mais do que exercer o direito de ser amado, é buscar o privilégio e a consciência de amar da mesma forma como nós somos amados. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então, vai por aí, desenvolver a nossa salvação. Pois Deus é quem opera em vocês, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Vamos fazer uma pequena pausa aqui, se a gente precisar, a gente demora um pouquinho mais na nossa meditação para também a gente não atropelar o processo. Vocês estão vendo que Paulo, ele é repetitivo, o Paulo é um batistaca, ele vai batendo na coluna até ela não ter recalque, até ela encontrar rocha firme. Isso é meditação, é você ir trabalhando o conceito até você entender isso com plena convicção. Então, Paulo está dizendo o seguinte, ele diz lá no início, que ele falou, olha, aquele que começou há de terminar. Estou certo que eu não serei envergonhado, mas Cristo será glorificado. E aí ele diz o quê aqui? Ele diz o quê? No verso 13. Pois aquele que opera em vós o querer, ele também opera o realizar, segundo a sua boa vontade. Então as coisas da nossa vida, deixa Deus ministrar o nosso coração. As coisas da nossa vida não são segundo a nossa vontade, são segundo a boa vontade de Deus. E ele está dizendo o seguinte, aquele que começou vai terminar, porque ele está dizendo aqui, porque também eu estou certo que o mesmo que opera o querer, ele dá as condições de realizar. Ô meu irmão, não há ninguém bom. Onde foi que o diabo acabou com a nossa cabeça?
Não foi quando ele soprou em nós um errado. Mas é quando ele soprou em nós a suposição do certo a partir de nós. Aí nós deixamos de estar no fluxo de Deus para gerar nosso próprio fluxo. Então a gente deixou de estar no movimento de Deus para estar no nosso próprio movimento. Então muitas vezes eu me movimento, e aí, presta atenção, eu vou falar bem devagar, quando alguma coisa não é gerada em Deus, isso não é um movimento, isso é uma atividade. Isso não é um trabalho, é uma ocupação. Então às vezes você não está trabalhando, você está ocupado. Você não está se movimentando, você está ativo. E às vezes você está hiperativo. Só é espiritual quando não é uma hiperatividade, mas é uma proatividade, ou seja, uma atividade em favor de um propósito. Não é nem em favor de uma meta, de um alvo, mas é do propósito, uma eternidade de propósito. Então, um propósito eterno. Então ele diz o seguinte: eu estou seguro de que Deus que gerou o querer. Então o querer tem que ter sido gerado em Deus. Então a primeira coisa que a gente vai te aprender aqui hoje, em nome de Jesus, e aí você medita nisso. Vou falar uma coisa: se você não anda encontrando as condições para realizar, é porque muito provavelmente o que você está fazendo não começou em Deus. E quando alguma coisa começa em Deus, a única coisa que você não precisa se preocupar é as condições para realizar. Por isso que Jesus fala assim, ó, nenhum tipo de ansiedade é justificado. Ansiedade é o tipo da coisa que você consegue explicar, mas você não pode justificar. Não tem jeito de justificar nenhuma ansiedade. Você pode explicar. E onde é que você explica a sua ansiedade? No seu suposto certo. Na sua suposição de que alguma coisa começada em você seja boa. Mas isso é uma vaidade, isso é uma soberba, isso é uma ilusão, isso é o pior de todos os enganos. Então o pior de todos os enganos não é eu concluir que eu sou mau, é eu supor que eu sou bom o suficiente para alguma coisa começar em mim e Deus abençoar uma encrenca dessa. Amém, irmão? É por isso que ele é pela boa vontade de Deus. A boa vontade. Então, eu tenho que estar inserido, eu tenho que estar em harmonia, eu tenho que estar no movimento de Deus. Porque Deus se movimenta. Fora de Deus, tudo tem atividade. Em Deus, nós temos movimento. Que movimento? O movimento da transformação. A transformação em quê? Em pessoa, em ser humano, que nós vimos ontem. Tende em vós o mesmo movimento de Cristo Jesus. Que movimento? De você abrir mão do seu direito à proteção, ao status divino, para ser encontrado em figura plena humana. Esse é o movimento. Qual é o movimento de Deus? O movimento de Deus é ele deixar suas aparências divinas para ser conhecido em figura humana. Isso está lá em Gênesis. Qual foi a brilhante ideia de Deus? A ideia de Deus foi o seguinte: façamos uma imagem que possa traduzir, comunicar, transmitir quem nós somos, a nossa natureza, as nossas virtudes. Que imagem é essa? O ser humano na sua forma de ser humano, segundo a nossa natureza. Então Jesus vem fazer isso. Esse é o movimento. O movimento é que eu vou abdicando, né, dos direitos divinos para ser movido desse esvaziamento em favor do outro até ser encontrado em figura humana. Isso é a glória, porque é a glória do conhecimento. Na medida em que eu vou entregando, vou doando, eu vou conhecendo e prosseguindo em conhecer, e essa fé do conhecimento vai fazendo com que eu veja fluir através de mim coisas que eu nem pensava que estavam lá, mas que eu tinha certeza que estavam. Coisas que ainda não se viam e que passaram a ser vistas na medida em que esse movimento foi acontecendo.
Porque muitas vezes no seu apetite de receber coisas de Deus, de querer coisas de Deus, você não está revelando, você está encobrindo. Você está colocando entulho, está colocando capa, está colocando fantasia, está colocando distração em cima daquilo que é. Porque você está produzindo uma imagem de quem? De você mesmo, é o seu próprio ídolo, é o seu próprio Deus criado, a sua imagem conforme a sua semelhança. E aí ele traduz quem? Traduz meu esforço, minha capacidade, traduz minhas boas ideias. E a gente ainda espera o quê? Que uma divindade ache essa ideia tão boa quanto eu achei e venha emprestar bênção para isso. Mas não é o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, então eu estou certo. Então aquele que opera em nós o querer também vai dar as condições de realizar. Então qual é um sinal de equívoco na nossa vida? Ansiedade. Por isso Jesus vai... Olha, Jesus começa o Sermão do Monte lá, bem-aventurados, misericordiosos. Lembra que aquela cena que Jesus desenhou, lugar mais alto, saiu da multidão, sentou-se de pé. Começou como? Bem-aventurados os miseráveis, bem-aventurados aqueles que não colocam nenhum tipo de expectativa numa bondade própria, mas aqueles que mergulham nesse movimento de Deus, são conduzidos pela sua boa vontade. Aí ele começa falando disso, e como é que ele vai terminar o Sermão do Monte? Ele vai dizendo assim: busque o reino de Deus e a sua justiça. Busque a vontade, busque essa instrumentalidade, mergulhe nesse movimento de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. E, portanto, não ande ansioso de coisa alguma, e coisa alguma é coisa alguma. Então, por que a gente está ansioso? Porque a primeira coisa que a gente pensa é que a ideia é muito boa, falta o quê? O recurso, não, amado? Quando a ideia é de Deus, o recurso foi colocado antes, ele não vem depois. Então, quando Deus dá uma ideia, é para que você conheça o recurso que já foi dado, e não que você faça o provisionamento do recurso que você ainda não tem. Vou falar devagar. Todo plano que Deus coloca na nossa vida, toda ideia, é exatamente para dar materialidade a um recurso que já foi dado. Então, na verdade, quando o plano é de Deus, quando é gerado em Deus, aquilo já está depositado, porque o propósito de Deus é revelar virtudes que estavam encobertas e não eram conhecidas até que o plano fosse colocado em prática. Então eu não tenho que estar preocupado com o que virá, porque na verdade eu estou ocupado em revelar o que já veio. Então o trabalho com Deus não é buscar o que virá. O trabalho com Deus é para revelar o que já foi concedido. É para que a gente possa dar materialidade a um recurso que já foi depositado e que está disponibilizado. Então, ocupe o seu tempo em conhecer, ocupe o seu tempo em aprimorar o conceito, gaste seu tempo lá com Deus. Não tenha preguiça. Começou, precisa corrigir, corrige. Corrige uma vez, corrige duas. Porque nós temos substância suficiente para isso. Amém? Deus não é esse Deus mesquinho. Deus não é esse Deus mesquinho, não, mano. Que a gente tem que... E também não é um Deus, não é um Deus irresponsável, esbanjador, não. Mas o recurso do aprendizado, inclusive o recurso do aprendizado, de você chegar à conclusão que errou e você vai ter que corrigir, beleza, maravilha. Então, ora, presta atenção. Lá no livro de Jeremias, o Jeremias foi lá, o oleiro está lá, o vaso quebrou, Deus fez o quê? Ele amassou e começou de novo. Mas como assim? Ele não é Deus? Não é ele que está amassando o barro? Não é ele que está fazendo o vaso? Como é que o vaso quebrou? Então parece que Deus não tem muita dificuldade de lidar com o erro. E parece que até aquilo que Deus modelando, eventualmente, pode dar errado. Então o que Deus está querendo ensinar? Que ele é infalível? Não, ele é incorruptível. E ele é irrepreensível, porque Deus não tem que ser submetido à punição, porque o próprio Filho dele veio aprendendo, conhecendo, manifestando. E por que Jesus é esse Filho pleno de Deus aprendendo, manifestando e revelando? Porque ele conhece o Pai. Ele conhece o recurso que está lá
disponível. O que é o erro dos dois filhos? O pai tinha dois filhos. O que um errou? Ele foi lá e pegou algo que era para todos e ele se apropriou como se fosse meu. E foi lá e gastou absolutamente. Ele mal sabia que quando ele voltasse estava lá outro tanto esperando por ele. Né? E o mais velho? O mais velho nunca pegou, porque nunca entendeu que era dele, porque estava sempre tentando fazer a coisa certa para merecer o reconhecimento. Tá vendo? Então, a apropriação indevida vai produzir uma prodigalidade, vai produzir uma irresponsabilidade, vai produzir uma inconsequência. E também, esse senso do suposto certo vai fazer com que você fique esperando reconhecimento para que as coisas aconteçam. Então, o que faltava, na verdade, para os dois filhos? Faltava conhecer melhor o coração do pai, que, na verdade, quando repartiu entre ambos e foi continuar produzindo, para que nunca faltasse aos filhos as condições para eles se tornarem homens perfeitos, homens plenos. Gente desencanada, sem ansiedade. Gente ousada, sem ser irresponsável. Porque tanto há irresponsabilidade quando você gasta absolutamente, como há irresponsabilidade quando você não assume o seu papel. Vou falar uma coisa aqui difícil, mas é o seguinte: tanto é irresponsável o promíscuo, quanto é irresponsável o tímido. E às vezes o que foi lá e gastou absolutamente acaba chegando ao arrependimento mais rápido que aquele que nunca colocou em prática. Então, a promiscuidade ela está num nível de equivalência também do medo, da timidez de quem não assume a responsabilidade, porque sempre fala que está faltando recurso. Então, se nós não estamos encontrando as condições, se nós não estamos encontrando os recursos, então, amado, pensa sobre o que você começou aí, porque às vezes está faltando recurso é porque você começou em você, com a sua ideia, esperando a sua própria força ou esperando nos homens. Bem, a gente vai, na verdade a gente queria ir hoje até o versículo 18. Mas como aqui vai exigir de nós aqui uma coisa assim mais aprofundada, eu queria terminar aqui hoje, aqui no versículo 14, porque ele fala aqui, ó, segundo a sua boa vontade, façam todas as coisas sem murmuração e nem contenda. Porque isso fala desses dois aspectos. Então não seja uma pessoa que fica aí disputando o recurso, como se ele fosse pouco. E também não seja a pessoa que lamenta a falta dele. Então tem muita gente aí que está se apropriando das coisas como quem compete. E tem outros que estão negligenciando como se faltasse. Então você lembra bem que os murmuradores não entrarão no reino dos céus. Então, se a gente está murmurando a falta de recurso, está aí responsabilizando as pessoas, então, em nome de Cristo Jesus, aquele que colocou em nós o querer, ele dá as condições de realizar. Então, aquele que colocou em nós o querer, dá as condições de realizar. Isso quer dizer que ao realizar, eu não tenho o direito daquilo que eu realizei. Fala devagar. Aquele que colocou em nós o querer, então se o querer vem de Deus, eu não sou proprietário do que eu realizo. Eu sou o gestor, porque o querer vem de quem? De Deus. Então, ao realizar, eu não posso assumir o direito. Tem muita gente aí assumindo o direito do ministério, da obra, esse é o meu ministério, a minha obra, a minha empresa, é meu isso, é meu aquilo. Então, vou te falar uma coisa. Então, nada faça por contenda. Então, ele diz aqui, nada faça por contenda. E nem também com murmuração. Então, se o querer vem dele e ele dá as condições, então eu nunca vou poder dizer que eu não realizei porque não tinha os recursos. E que ao ter realizado, em realizando, eu tenho o direito daquilo que eu realizei. Ninguém aqui tem o direito daquilo que realizou, porque o querer vem dele e as condições vêm dele, e ninguém aqui pode lamentar as faltas de condição por não ter realizado.
em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Graças a Deus. Vamos fazer uma pausa aqui, era para a gente ir até o versículo 18, mas eu creio que a gente passou num pedaço aqui que nós precisamos dar um pouco mais de atenção. Então, vamos ter uma palavra de oração agora, agradecer a Deus, privilégio estar aqui com os irmãos, em nome de Cristo Jesus, Senhor, essa mesa preparada, em família, para a gente ser transformado, desafiado, e é uma palavra que às vezes confronta muita coisa na nossa vida, mas é para nos afiar, é para nos libertar. Não é uma palavra de juízo, mas é uma palavra para produzir justiça. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado, porque no Senhor está o querer e as condições de realizar. Nós nunca vamos poder lamentar às 8 horas nessa mesa preparada na viração do dia. Forte abraço a todos.